Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Tarcísio, que teria dito que não se briga com Alexandre de Moraes, a gente se une a ele, né? Cara, é impressionante a campanha que o pessoal da esquerda está fazendo para os bolsonaristas brigarem com o Tarcísio, né? Outro dia foi uma consulta pública do governo de São Paulo sobre política LGBT e não sei o que lá, não sei o que lá. Todo dia o pessoal levanta uma coisa para tentar fazer os bolsonaristas brigarem com o Tarcísio. Por quê? Porque o Tarcísio é aliado do Bolsonaro. Ele estava lá na AgriShow do lado do Bolsonaro, ele está do lado do Bolsonaro. E isso deixa o pessoal apavorado, porque o pessoal quer tirar o Tarcísio disso, quer que os bolsonaristas briguem com o Tarcísio, né? Só que não vão conseguir isso, o pessoal é mais esperto do que a Rede Globo pensa. Essa notícia foi sugerida por Border Collie Libertário, Carlão Bazuca e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Tarcísio disse que não se briga com Alexandre de Moraes, a gente se une a ele. Disse para quem? Em qual entrevista? Em qual depoimento? Em qual discurso? Para ninguém, meu amigo. Disse para uma pessoa, o relato foi feito por pessoas próximas ao governador que falaram com o jornal O Globo. Ou seja, ninguém falou isso, ele nunca falou isso em momento algum, de forma alguma, só que o Globo quer jogar essa parada, quer jogar esse verde para ver se o pessoal do Bolsonaro fica contra o Tarcísio, e aí inventou essa história toda, evidentemente, né? Olha só, o Tarcísio é mais moderado, ninguém tem questão disso daí, é evidentemente que é, né? Ele tem um perfil político mais moderado, mas isso é uma coisa positiva no final das contas, porque isso faz com que ele tenha menos rejeição de determinados setores aqui do governo, e eu nem veria tão ruim assim ele ter uma aproximação com Alexandre de Moraes. A Rede Globo inventa aqui dizendo que não, porque ele interveio para acalmar os ânimos antes do ato pró-Bolsonaro realizado em 25 de fevereiro e não sei o que lá, porque ele garantiu ao presidente da corte, ao Barroso e aos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes que a manifestação estava sob controle e que não seriam feitos ataques ao Supremo e coisa e tal. Ou seja, a Globo está querendo colocar aqui o Tarcísio como se ele fosse um agente do Alexandre de Moraes junto ao bolsonarismo. Mas não, isso aqui é o contrário. Ele está sendo um agente do bolsonarismo junto com a Suprema Corte, para negociar com o pessoal. E é o que eu falo para você, gente, essas coisas só acabam em argumentação, é argumento que importa. Se o Tarcísio está fazendo esse tipo de argumentação na Suprema Corte, ótimo, não tem história não. Essa frase aqui, que é uma frase absurda, com certeza foi o jornalista querendo botar o bolsonarismo contra o Tarcísio de Freitas nesse caso aqui, né? Ah, porque alguém disse que ouviu ele falar que não sei o que lá e falou pro Globo. Ah, porra, né? Tá muito na cara que isso daqui é invenção do repórter, né? Evidente que é isso. E o interesse é esse, é fazer os bolsonaristas brigarem com o Tarcísio. Foi na mesma semana que teve uma licitação de não sei o que lá, não sei o que lá, que o Tarcísio já falou, já puxou a orelha de quem foi que fez isso lá. Olha só, esse tipo de coisa, é óbvio que eles querem tirar o Tarcísio. Por quê? O interesse deles é sufocar o bolsonarismo, eles querem que o bolsonarismo morra. Eles querem acabar com todos nós. Não vão conseguir, tá? É ilusão deles achar que vão conseguir isso. Mas o sentido deles é esse, né? Então eles querem fazer esse negócio, querem tirar do Tarcísio a ligação dele com o Bolsonaro, só que não conseguem. E ficam nessas tentativas de colocar coisas, colocar palavras na boca dele, dar um entendimento diferente sobre o que ele falou em determinadas coisas. Vocês lembram quando ele foi lá no Lula para conseguir o financiamento para o túnel ali em Santos, e o pessoal do Lula falou, não, seria bom se você vir para o partido. Eu avisei na época, falei, gente, o Tarcísio foi lá porque ele precisa do dinheiro para fazer a obra. No final das contas, não tem esse negócio não, ele foi lá porque ele está no papel dele, ele tem que fazer isso mesmo, né? E depois disso ele reafirmou que ele está do lado de Bolsonaro, ele vê o Bolsonaro como o cara que projetou ele na política. E ele está extremamente correto nisso daí, está extremamente sensato nessa história toda, né? Enfim, segundo estou dizendo aqui, agora o Tarcísio já atuou na mediação com o judiciário diversas vezes. Cara, eu não vejo problema nisso. Aliás, eu sempre deixei claro que eu acho que essa briga direta com o judiciário, isso era um problema do Bolsonaro. E tanto que a minha sugestão na época, né, foi botar o Temer de vice do Bolsonaro. Eu acho que seria maravilhoso.
Ah, mas o Bolsonaro poderia sofrer impeachment depois se o Temer fosse o vice dele. Mas poderia ter ganhado a eleição, né? É melhor sofrer impeachment depois do que não ganhar nem a eleição, como aconteceu de fato, né? Ou seja, no final das contas, isso traria um tom de mais moderação para a chapa dele, e no final das contas acabou faltando isso, né? Muita gente ainda via ele como um cara, por mais que seja errada essa visão, ainda via ele como um cara extremo e coisa e tal. Então, assim, o Tarcísio está se ele tiver mesmo nessa mediação com o STF, eu não vejo problema nenhum, mas o que eu quero ressaltar para vocês é isso. Isso daqui é papo de Jornal Globo, né? Isso aqui saiu no Jornal Globo, Poder 360, só mídia de esquerda. O objetivo disso daqui é claro, é desacreditar o Tarcísio para o eleitor do Bolsonaro. Eles querem que o Tarcísio deixe de ser bolsonarista. Por quê? Porque eles sabem que o Tarcísio, com o apoio de Bolsonaro, é imbatível em 2026. Eu não sei quem é que o Bolsonaro vai escolher, tá? Tem gente que prefere o Zema, tem gente que prefere a Michelle Bolsonaro, tem um monte de alternativas aí nessa história, né? O fato é que, se for o Tarcísio, ele vai ficar imbatível, já falei. Bolsonaro endossando o Tarcísio é a chapa vencedora, não tenho o que dizer. Existe uma certa resistência do Tarcísio, parece que o Tarcísio prefere continuar no governo de São Paulo. Se for isso, talvez a melhor saída para o Bolsonaro é ou apostar no Zema, ou apostar na Michelle Bolsonaro, ou então no Caiado, né? O pessoal gosta do Caiado também. Eu tenho algumas reservas com o Caiado, porque o Caiado foi muito pandeminium para o meu gosto. Mas vamos ver o que o Bolsonaro vai decidir. O que Bolsonaro decidir é o meu voto, né? Quem ele apontar como o candidato dele é o meu voto, não interessa quem seja. Agora, eu particularmente acho que as melhores opções são essas. Ou é a Michelle ou é o Tarcísio. O Tarcísio seria imbatível nessa história. Ele já está com essa coisa de atuar na área de segurança pública de forma mais incisiva. A própria imprensa acusa ele de atuar como Bolsonaro e coisa e tal. Mas eles esquecem que é exatamente isso que o povo quer, né? O povo quer uma polícia mais incisiva, quer uma polícia que defenda mais a população dos ladrões. Ah, mas se tem ruptura de direitos humanos, isso não preocupa tanto a população, né? Então, essa posição do Tarcísio é ótima, é a posição do buquelismo, né? A gente já falou sobre isso outro dia. Na América Latina como um todo está crescendo muito essa visão de o pessoal quer um Bukele, né? Que é um cara que crie mega prisões e bote tudo quanto é pilantra dentro da prisão e pronto, e resolve o problema. Ah, mas pode ser que tenha gente lá que foi presa de forma indevida, problema do cara, lamento muito e coisa e tal. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, né? Eu não gosto muito disso aí não, porque eu já vi que isso acontece com um monte de gente inocente. E no final das contas, parece muito legal você falar, ah não, mas aí o cara que se vire lá e coisa e tal. Mas e se um dia for com você? Já parou para pensar nisso? Você foi colocado nessa porque estava no lugar errado na hora errada, foi confundida com não sei quem e foi colocado nessa prisão e aí agora não tem como sair, é pena de 30 anos e não sei o que lá. Então eu não gosto disso não, mas a verdade eu tenho que reconhecer, o povo gosta, o povo brasileiro quer isso, porque vê a bandidagem como tão saliente aqui no Brasil, como tão à vontade, que eles querem muito esse tipo de coisa. Não só no Brasil, na América Latina como um todo. E o Tarcísio fez isso. Aquelas operações lá no Guarujá, que a Rede Globo ficou chorando, que ele matou não sei quantas pessoas no Guarujá, a polícia, a violência policial, coisa e tal. A aprovação do Tarcísio no Guarujá foi para 70%. O povo quer isso, meu amigo. O povo quer isso mesmo. Ah, mas tadinho do traficante, coisa e tal, tadinho do bandido, é uma vítima da sociedade. A mãe disse que ele era um garoto trabalhador. Mãe, meu amigo, mãe sempre diz isso, cara. Pro bem ou pro mal, você pode saber. Sua mãe vai sempre se defender, mas enfim. Mas no final das contas, o povo quer isso. Então o Tarcísio, com o apoio do Bolsonaro, é imbatível em 2026. E é por isso que eles querem tirar isso do Tarcísio. Eles querem fazer o Bolsonaro e o Tarcísio brigarem, os bolsonaristas não gostarem mais do Tarcísio, e aí, meu amigo, aí fica mais difícil, porque vai ter o candidato do Bolsonaro, vai ter o Tarcísio, e aí já não é mais certeza quem é que vai ganhar essa coisa, ficou mais fácil pro Lula, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.